E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Na aula de hoje estaremos falando sobre o equilíbrio químico. Então, vamos lá? Antes de falar sobre equilíbrio químico, galera, a gente precisa estar falando sobre as reações reversíveis. O que são essas reações reversíveis? Elas são aquelas reações onde as substâncias formadas elas vão ser capazes de reagir entre si e vão formar as substâncias de origem. Ou seja, turma, os reagentes eles se transformam em produtos, certo? E os produtos eles conseguem regenerar esses reagentes. Isso, então, é uma reação reversível, ok? Um exemplo de uma reação reversível, pessoal, que acontece na natureza, é a formação das estalactites e estalagmites nas grutas. E tem também, pessoal, os óculos que escurecem no sol, que apresentam ali as lentes monocromáticas. Esses óculos eles ficam escuros em ambientes claros e ficam claros em ambientes escuros, tá certo? Isso são exemplos de reações reversíveis. E outra coisa importante de estar falando, pessoal, para a gente estar entendendo o que é equilíbrio químico, é saber identificar o que é um equilíbrio estático e o que é um equilíbrio dinâmico. Equilíbrio estático, turma, quando alguém nos diz que algo entrou em equilíbrio, a gente imagina imediatamente que esse objeto está cercado de forças que vão se anular, certo? Portanto, esse objeto ele vai ficar parado indefinidamente, até que ele sofra alguma perturbação, certo? Por exemplo, você joga uma caneta no chão. A caneta ela vai se mexer ali e depois de um certo tempo ela fica paradinha, ela não mexe. Ela só vai mexer se você fizer alguma coisa com ela, certo? Então isso aí é um exemplo de um equilíbrio estático. E o equilíbrio dinâmico? No equilíbrio dinâmico, pessoal, o objeto ou fenômeno em estudo ele está sempre em constante movimento. Existem ali duas ou mais ações que ocorrem de forma contínua e ininterruptamente. Nesse caso, a situação ali ela é de equilíbrio dinâmico, certo? Por exemplo, você mexer a mão para frente e para trás repetidamente. Isso se trata de um equilíbrio dinâmico, certo? Então, turma, a partir disso, a gente já consegue entender o que é um equilíbrio químico a partir do entendimento de reação reversível e do conceito de equilíbrio dinâmico. O equilíbrio químico, pessoal, ele vai estar acontecendo em reações reversíveis, ou seja, reações que formam o produto e esses produtos regeneram os reagentes, tá certo? Então, vamos imaginar essa reação aqui, ó. Essa reação aqui é um exemplo de uma reação reversível. Observe que tem uma dupla seta aqui, ó. Reações que apresentam dupla seta indicam que são reações reversíveis. Então, aqui tem a reação direta e aqui a reação inversa. A reação direta forma os produtos e a reação inversa reconstrói os reagentes. Beleza? Agora, quando que vai ter um equilíbrio químico nessa reação aqui, galera? Simples. Então, eu disse para vocês que a reação, para ter equilíbrio, ela precisa ser reversível, certo? E quando que vai acontecer esse equilíbrio? Esse equilíbrio vai acontecer, turma, quando a velocidade da reação direta for igual à velocidade da reação inversa, certo? Então, tratando aqui de um equilíbrio dinâmico, certo? Forma-se reagente, forma-se produto, continuamente. Quando essas velocidades dessas reações elas se igualam, turma, a gente tem então ali um chamado equilíbrio químico. Graficamente, pessoal, isso pode ser observado da seguinte maneira. Ó. Observe esse gráfico aqui. Ó. Aqui no eixo X tem o tempo e no eixo Y tem a velocidade. Aqui, pessoal, na parte de cima vai ser a reação direta. A reação direta ela vai começar com a maior velocidade. Por que ela vai começar com a maior velocidade? Porque, turma, tem uma alta concentração dos reagentes aqui no começo, certo? À medida que o tempo vai passando, essa concentração ela vai diminuindo, certo? Com a diminuição da concentração dos reagentes, essa velocidade da reação direta ela vai diminuindo. E a reação inversa? A reação inversa, pessoal, no momento inicial não tem nada de produto formado, certo? Então não vai conseguir formar, não vai conseguir regenerar os reagentes. Certo? Então ela começa lá no zero. Aí com o passar do tempo, vai formando o HI, certo? Então o HI ele vai regenerando esses reagentes.
Então, com o passar do tempo, a velocidade da reação inversa ela vai aumentando. Chega num ponto onde a velocidade da reação inversa e a velocidade da reação direta e da reação inversa elas se igualam. Nesse ponto aqui, tem o chamado equilíbrio químico, ok? Então, turma, quando a velocidade da reação direta ela diminui, a velocidade da reação inversa ela vai aumentar até atingir ali o equilíbrio, quando as velocidades elas se igualam, certo? Agora, a respeito das concentrações versus tempos, pessoal, a gente tem três possibilidades de gráfico, tá certo? Tem uma possibilidade que no equilíbrio a concentração dos reagentes ela seja igual à concentração dos produtos. Então, quando isso acontecer, pessoal, a gente vai ter esse tipo de gráfico aqui, tá certo? Aqui é os reagentes e aqui os produtos, certo? A concentração dos produtos ela vai diminuindo e a concentração dos reagentes, na verdade, vai diminuindo e a concentração dos produtos ela vai aumentando, até que chega num certo ponto onde essa concentração ela se iguala, tá certo? E outra coisa importante de estar falando, pessoal, no equilíbrio, as concentrações de reagente e produto, elas não variam, porque a velocidade da reação inversa, ela é igual à velocidade da reação direta, tá certo? Então, não tem variação das concentrações, nem dos produtos, nem dos reagentes, beleza? Agora, tem outro tipo de gráfico ainda, turma, que é quando os reagentes eles apresentam uma maior concentração do que os produtos. Então, quando isso acontecer, vai ter esse tipo de gráfico aqui, tá certo? Observe que chega num certo ponto onde a concentração dos reagentes ela não varia e nem a concentração dos produtos. Quando chega nesse ponto aqui, aqui tem o chamado equilíbrio químico, ok? E tem uma última situação, que é quando a concentração dos produtos ela é maior que a concentração dos reagentes. Nesse caso aí, turma, observem que a concentração dos reagentes ela vai diminuindo, e ela diminui até esse certo ponto aqui, ok? Aí depois a concentração dos produtos ela vai aumentando. Chega num certo ponto que ela se estabiliza, certo? Nesse ponto aqui, tem o equilíbrio químico, onde as concentrações dos reagentes e dos produtos elas não variam. Agora falando sobre a constante de equilíbrio. Como que eu expresso a constante de equilíbrio? Simples, galera. Aqui tem uma reação genérica, certo? Para expressar a constante de equilíbrio em termos da concentração, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai multiplicar a concentração dos produtos elevado a seus respectivos coeficientes estequiométricos, certo? E vai dividir essa concentração dos produtos pela concentração dos reagentes, também elevado a seus respectivos coeficientes estequiométricos, tá certo? E a gente pode expressar a constante de equilíbrio em termos das pressões parciais, que é a mesma coisa. A multiplicação da concentração dos produtos elevado a seus respectivos coeficientes estequiométricos dividido pela multiplicação da concentração dos reagentes elevado a seus respectivos coeficientes estequiométricos, tá certo? E tem alguns fatores, pessoal, que afetam essa constante de equilíbrio, que é concentração, temperatura e pressão. Tá certo? Então, a gente vai ver isso direitinho. Turma, esses fatores que afetam a concentração, eles são baseados no princípio de Le Chatelier. O que esse princípio de Le Chatelier fala? Ele diz, pessoal, que quando se aplica uma força em um sistema em equilíbrio, ele tende-se a se reajustar para diminuir os efeitos dessa força. Ou seja, se eu perturbar o sistema ali, ele vai arrumar alguma forma para diminuir essa perturbação para que ele restabeleça esse equilíbrio, ok? Com base no princípio de Le Chatelier, tem alguns fatores que afetam esse equilíbrio, como eu já disse. Primeiro deles, concentração. Se uma reação ela está em equilíbrio, com uma temperatura constante, e tiver ali um aumento na concentração de um ou de todos os reagentes, essa reação ela vai ser deslocada no sentido direto.
Ou seja, essa reação ela vai tender a formar mais produtos, tá certo? Por que ele vai fazer isso? Porque formando mais produtos vai ter uma diminuição na concentração dos reagentes, ok? E se acontecer o contrário, pessoal? Se houver ali um aumento na concentração dos produtos, o que vai acontecer com o sistema? Essa reação, pessoal, ela vai ser deslocada no sentido inverso, ou seja, a reação ela vai favorecer aquela reação que vai formar mais reagentes, para que haja ali um consumo desses produtos que estão em excesso, ok? E outra coisa importante estar falando, pessoal, a mudança na concentração dos participantes sólidos, ela não provoca deslocamento no equilíbrio. Por que não provoca mudança? Porque, pessoal, os participantes sólidos, eles têm concentração constante. Se a concentração é constante, ela não afeta o equilíbrio. Agora falando sobre a pressão, que é outro fator que afeta o equilíbrio. Se tiver um aumento na pressão de uma reação gasosa em equilíbrio, sem variar a temperatura, vai ocorrer ali, turma, uma contração de volume, tá certo? Então, aumentou a pressão, vai favorecer aquela reação onde vai ter a diminuição do volume. Portanto, o equilíbrio ele vai se deslocar no sentido daquela reação que tem o menor volume, tá certo? Ou seja, vai se deslocar no sentido daquela reação que possui a menor quantidade de matéria em mol. E se ocorrer a diminuição da pressão? Se ocorrer a diminuição da pressão, pessoal, o volume dos gases ele vai se expandir, vai aumentar. Então, vai deslocar o sentido da reação no sentido de favorecer aquela reação que tem o maior volume, certo? Então, aquela reação que tiver o maior número de mols. Resumindo então, aumentou a pressão, favorece a reação de menor volume. Diminuiu a pressão, favorece a reação de maior volume. Por fim, falamos sobre a temperatura. A temperatura também influencia no equilíbrio químico. Como assim, professor? A temperatura, pessoal, ela favorece nesse sentido. Se tiver um aumento da temperatura, o equilíbrio ele vai ser deslocado no sentido da reação endotérmica, que é aquela reação que ocorre a absorção de calor, certo? E se tiver a diminuição da temperatura? Caso haja diminuição da temperatura, o equilíbrio ele vai ser então deslocado no sentido da reação exotérmica, que é aquela reação onde ocorre ali a liberação de calor, tá certo? Então aqui, turma, analisando os ΔH, quando o ΔH ele for positivo, então a reação ela é exotérmica. Agora, analisando o ΔH, turma. Quando o ΔH da reação ele é positivo, isso indica o quê? Isso indica que a reação direta ela é endotérmica e, consequentemente, a reação inversa ela vai ser exotérmica. Certinho? E quando o ΔH da reação for negativo? Quando o ΔH da reação for negativo, turma, indica que a reação direta vai ser exotérmica, enquanto a reação inversa é endotérmica, certo? Por exemplo, aqui, ó, uma reação genérica. Observe um ΔH da reação. É negativo, tá certo? Isso indica que a reação direta, aquela reação que forma os produtos, ela é exotérmica, enquanto a reação inversa, que é aquela reação onde regenera os reagentes, ela vai ser, então, endotérmica. Agora com vocês, pessoal. Peço que vocês façam os exercícios da semana 3 do PET volume 1. Se ficou com alguma dúvida, tirem essas dúvidas lá pelo WhatsApp. Tá joia? Bons estudos a todos. Até a próxima, então, e valeu!